Fala pessoal, é um prazer muito grande iniciar mais um episódio aqui. A gente tem hoje a presença de uma convidada muito especial, a doutora Michele Barros. Ela é previdenciarista, tenho certeza que vai contribuir muito para esse episódio, contando a trajetória dela, como é que ela se posicionou, como ela está hoje sendo advogada e toda essa luta até chegar aqui. Vou passar a palavra para minhas colegas darem as boas-vindas à nossa convidada para a gente dar o pontapé inicial. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos de volta. Hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, doutora Michele Barros. Como o Peu falou, ela atua na área de previdenciário e ela tem uma trajetória muito bonita e eu tenho certeza que ela vai trazer experiências enriquecedoras e vai dividir momentos muito bons com a gente. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mais um episódio que a gente faz com muita alegria, a gente traz para vocês. Hoje, agradecer a presença de Michele. Acredito que vai ser muito especial. Mais um episódio que a gente vai conseguir trocar bastante. Vai ser um privilégio para a gente saber um pouco sobre a sua trajetória, sobre as suas escolhas, como foi chegar até aqui. Seja muito bem-vinda. Oi, pessoal. Boa tarde, né, a todos. É um prazer para mim estar aqui nesse projeto incrível, sensacional. Quando o Laís comentou, né, sobre esse projeto, eu achei assim brilhante. Primeiro, por falar de direito de uma forma tão leve. Hoje em dia, né, com a disseminação de tantas informações, tantos meios de comunicação, tanta gente vendendo cursos na internet de como ser, de como fazer, de como ganhar dinheiro. Então, ter esse canal aqui de disseminar informação de uma forma tão clara, de vivências, de experiências, eu achei assim, um projeto brilhante. Então, eu estou muito honrada de estar aqui e poder trazer, né, um pouco da minha vivência no direito, na vida, e eu acho que esse projeto tem tudo para ser grande, e principalmente por conhecer Laís e saber do brilhantismo dela, saber da competência dela, né? Nós já estudamos juntas e Laís é uma daquelas pessoas que ela se diferencia pela capacidade, pela inteligência, pela forma como ela leva as coisas, e eu acredito que por ela se associar a pessoas que vejam a vida, né, assim como ela, vejam as coisas assim como ela. Então, acredito que esse projeto tem tudo para ser um sucesso. Amém. Muito obrigada. Doutora, conta pra gente um pouquinho qual a história da senhora com direito, né, o pontapé inicial. Eu sei que o direito, às vezes, é uma escolha antiga, às vezes é uma escolha que caiu no colo ali. Então, eu acho legal a gente entender um pouquinho, para daí em diante a gente dar seguimento. Bom, o direito, né? Como o direito entrou na minha história, na minha vida, como eu escolhi. Eu venho de uma família simples, de uma família humilde, mas que meus pais sempre incentivaram muito a gente a estudar, né? Eu e minhas duas irmãs, e principalmente minha mãe. Falar dela até me emociona um pouco, porque é uma pessoa assim, é uma mulher muito à frente do tempo dela. E ela não conseguiu estudar, não conseguiu fazer alguma coisa técnica, um estudo técnico, mas ela foi pro lado do empreendedorismo e conseguiu, né, se diferenciar e tudo. Mas ela sempre incentivou a gente a estudar. E eu tinha muito em mente de que a mudança de chave que eu precisava para mim, para minha vida, estava direcionada ao estudo, e que eu precisava estudar para poder conseguir, né, ter essa mudança. Então, engraçado falar de minha mãe, porque assim, como eu falei, meu avô não permitia que ela estudasse, porque ele achava, né, que as moças daquela época não poderiam ir para a escola porque poderiam aprender coisas que não condiziam com... Era uma coisa meio subversiva, né? Não poderiam. Meu pai até estudou, fez aquele curso técnico de magistério, que a pessoa pode, né, dar aula e tudo, mas por ser homem, né? E assim, a gente não está falando de uma realidade muito distante, de uma época muito distante. Então, e hoje eu vejo que, acho que por carregar esse histórico de não poder ir para a faculdade, de não poder fazer um curso técnico, porque ela tinha que casar, ela tinha que constituir família. Então, meu avô tinha muito esse ideal, né, essa ideia. E ela sempre incentivou a gente a fazer diferente. Não, precisa estudar, precisa. E a ideia do direito, ele surge para mim, assim,
ainda ali na adolescência, né? Quando a gente pensa assim, o que é que você quer ser quando você crescer? A gente, né? Quando começa essas ideias, né? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou ser? Eu sempre via muitos advogados. Eu sou de uma cidade aqui perto de Feira de Santana, a 40 quilômetros daqui, uma cidade menor, né, do que Feira. Hoje tem 50 mil habitantes, então é uma cidade muito pequena. E eu via os advogados como, e eu falo até de uma forma um pouco clichê, mas eu via os advogados como pessoas que tinham um superpoder. Eu achava aquilo fantástico. Falava, meu Deus, essa pessoa, ela tem o poder de solucionar um problema de alguém. E até hoje, a gente, querendo ou não, a gente consegue, Sim. né? Se a pessoa realmente tiver o direito ali, a gente consegue solucionar. Então, eu via muito isso nos advogados e eu falava, meu Deus, que fantástico. É isso que eu quero ser. Porque eu achava aquela pessoa brilhante. Falava, meu Deus, ela estudou, ela conhece a legislação, ela conhece a lei, ela pode ajudar as outras pessoas e ela ganha dinheiro fazendo isso. Então, eu achava isso fantástico. Então, para mim, eu sempre internalizei essa ideia. Não, eu quero ser advogada porque é um superpoder, né? Você vai poder trabalhar ajudando outras pessoas. E aí, me remete um pouco essa ideia hoje do previdenciário, né? Porque o previdenciário tem muito forte essa função social. Sim. De ajudar as pessoas, né? Principalmente hoje com as filas imensas do INSS, né? Então, o direito ele surge mais ou menos por aí, com essa ideia de que o advogado é uma pessoa capaz de ajudar as pessoas e que ganha dinheiro e que, né, essa ideia do superpoder. E eu sempre tive essa ideia comigo de que eu queria ser advogada por causa disso. E tinha, assim, como vitrine, né, os advogados mesmo na minha cidade, porque eu achava eles fantásticos. Então, o direito vai surgindo assim, para mim. Só que, como eu falei, como eu venho de uma realidade um pouco mais simples, eu achava uma coisa mais distante para mim, né? Não, é muito complicado, não é o momento e tal. Então, aí que surge aquela ideia de que eu sou formada em História também, né? Além de advogada, eu sou historiadora, que foi a primeira faculdade que eu fiz. Então, nesse primeiro momento, eu guardei um pouco o direito. Falei, não consigo agora. Então, eu precisava trabalhar, né? Saí ali do terceiro ano e tal, eu precisava de um trabalho. Aí, o que eu pensei? Falei, não, se eu fizer qualquer faculdade, eu vou conseguir, porque um estágio, uma bolsa de estágio. Porque eu não queria ir muito para esse lado de comércio, né? Minha mãe era empreendedora e tal. Eu não queria muito ir lá por esse lado de comércio, porque eu sabia que ia dificultar para mim por causa da carga horária para poder estudar. E aí, eu falei, não, eu fazia cursinho, eu falei, eu vou fazer qualquer curso, porque aí, olha só, se eu conseguir um estágio, eu consigo me manter, né? Então, e aí surge aquela ideia que vocês sempre trazem aqui no podcast, que é aquela coisa, com 17 anos, a pessoa não tem sabedoria para escolher o que é que a gente vai fazer, o que é que eu quero, e definir isso aos 17 anos, quando a gente sai ali do terceiro ano. A gente até pensa assim, poxa, se a gente tivesse a maturidade que a gente tem hoje para tomar esse tipo de decisão, né? É todo mundo muito jovem, muito carente de informação, a gente não sabe, então fica aquela coisa. Então, eu me lembro que eu sou uma pessoa de humanas, né? Eu fiz história, fiz direito, não gosto muito da área de exatos, não tenho habilidades com números e tudo. Inclusive, para fazer execução de sentença, que fica aquela coisa, né? Vamos pegar um sistema aqui. E aí eu pensava até em fazer física. Hoje, falando isso aqui, eu lembro que eu falei, não, porque física... No início, antes de fazer história? Antes de fazer história, porque... Só para conseguir algum estágio. Eu queria um estágio. A ideia era essa. A ideia era passar em alguma faculdade, porque aí eu conseguiria um estágio na área e uma bolsa. Para me manter, né? Para eu poder não ir pro comércio, para eu poder não fazer outra coisa que tomasse muito mais meu tempo e não conseguisse chegar no meu objetivo final, que era fazer direito. Rapidinho, agora o interessante é que você, por mais que você pensasse em outros cursos, você tinha já ali o seu direcionamento, você tinha já, o meu caminho aqui vai ser trilhar até chegar no direito. No direito. Achei isso incrível. Eu também. Mesmo com 17 anos. Mesmo com 17 anos. Muito eu guardei esse sonho, né? Eu falei, não, vamos deixar ele aqui guardadinho, uma hora ele vai voltar. Mas agora eu não consigo executar. Como se fosse um plano de ação, né? Que a gente faz. Não, mas eu acho que o ideal é ser assim mesmo. Dentro das suas possibilidades, Exatamente. você, com aquela idade, naquele momento, foi o que você viu, mas pelo menos você já estava pensando, foi além, inclusive. E criou a possibilidade, né? Porque, assim, você tem um sonho, o sonho tá ali. Vamos ver como é que a gente vai chegar nesse sonho. Sim. Pode ser pelo caminho A, pelo B ou pelo C.
quer dizer que tem que ser pelo A. Ou então que você não vai alcançar só porque você não consegue cumprir o caminho A. Então, eu acho que isso é genial. Exatamente. E eu sempre carreguei muito isso comigo, essa ideia de pensar positivo, né? Ter essa questão de objetivo e traçar um plano de como a gente vai alcançar esse objetivo. Eu acredito muito no nosso subconsciente, né? Nessa questão da afirmação, de querer muito, né? Da mentalidade, do poder da mente. Eu acredito muito no poder que a nossa mente tem. Mas ela sozinha não consegue executar. A gente precisa de um plano. Então, aos meus 17, 18 anos, o meu plano era esse. Era, primeiro, conseguir uma bolsa de estágio, seja lá em que área for, para poder me manter ali nesse mundo dos estudos até conseguir chegar na faculdade de Direito, que era o meu objetivo. E que eu sempre tive em mente que eu seria advogada. Uma hora ou outra isso iria acontecer. E sempre visualizei as coisas assim, como um momento, né? Hoje eu estou sendo advogada, atuo na área previdenciária e tal. Mas nada impede que daqui a algum tempo isso mude, né? Então, eu sempre pensei assim, não, isso está acontecendo agora, é muito bom, mas isso pode mudar. Então, voltando, né? Recapitulando. Aí, eu me lembro no cursinho, eu falei, não, eu vou fazer até física, porque a nota de corte era menor e tudo. E aí, eu me lembro quando eu fiz o NEB, né? Então, a primeira opção era história e a segunda opção eu botei química. Ou seja, quase que eu seria uma química. Aí, por sorte, minha nota deu para história. E aí, eu fiz história e tal. Aí, ali já nos primeiros semestres, eu consegui um estágio. Falei, pronto, meu primeiro objetivo foi alcançado. Consegui o estágio, fui para a área de educação. E aí, fui me interessando, né, na área. Consegui ali me formar em história. Aí, antes de me formar, né, aí abriu um concurso numa cidade próximo da onde eu morava, uma cidade próxima, né? Falei, eu preciso passar nesse concurso, porque com esse concurso, talvez eu já consiga fazer direito, né? Vou conseguir me manter, vou conseguir, quem sabe, pagar e tal. Falei, vou passar nesse concurso. Aí, estudei. Eu lembro que eu comprei, a gente comprava ainda os folhetos, as apostilas na banca. Eu comprei a apostila na banca. Gente, fica parecendo que eu sou muito velha, né? Mas ainda hoje tem essas apostilas. Tem as apostilas, né? Não, é porque eu hoje... acho ótimas, inclusive, porque eu gosto da sensação de você ter ali físico, na sua né? mão o material completo, né? Óbvio que mais resumido e você vai... Não, e pensando por um lado, como a gente comprava a apostila e tava tudo ali, você não ia mudando de material. Porque a gente comprava a apostila, ficava e estudava, né, com o material. Hoje em dia, com a disseminação de cursos e tal, hoje em dia eu vejo muito concurseiro falando isso, que muda muito de material. Né? Então, naquela época não tinha essa questão de cursos online, não sei o quê. Então, a gente comprava a apostila, tinha que estudar por aquela apostila. E aí, eu tome estudar aquela apostila e tal, passei no concurso, eu falei, pronto, ótimo. E aí, fui trabalhar nesse concurso, né, nessa cidade, que era próxima a onde eu morava. Me lembro que, na época, o salário era, tipo assim, um salário e meio. Falei, não, vai dar de boa pra eu fazer direito agora, né? Tô muito bem. E aí, fui trabalhar nesse concurso. E aí, o que aconteceu? Tipo, trabalhei uns 4 meses, e aí o concurso tinha sido homologado no período que era eleitoral. Alguma coisa assim, nesse sentido, né? E aí, não poderia e tal, e suspenderam o concurso. Voltei para estaca zero. Não poderia cursar direito agora. Depois que o concurso voltou, eles viram que a suspensão tinha sido legal, enfim. Só que aí, nesse meio tempo que eu voltei, que eu estava suspensa, né, no concurso, que o concurso estava suspenso, abriu um concurso em outra prefeitura, próximo também, que inclusive é o concurso que eu atuo até hoje. E que eu trabalho até hoje. E aí eu falei, vou comprar outra apostila e vou estudar e vou passar nesse concurso. E aí comprei outra apostila e aí fui. Estudei e tal, e aí passei nesse concurso, nessa era a área administrativa, e aí fui trabalhar, falei, pronto, mais um objetivo alcançado, e agora eu posso traçar minha meta, né, para chegar até o direito. E aí, comecei a trabalhar, me formei em História, aí fui fazer especialização, fiz especialização em História do Brasil e tal, fui dar aula. Porque eu trabalhava na parte administrativa, mas eu falei, não tem como eu cursar Direito à noite e trabalhar o dia todo. Isso não vai dar certo, porque eu viajava, né? Trabalhava em outra cidade, ir para a feira todos os dias e tal. Eu falei, não, eu preciso ir para minha área. E aí eu pedi a solicitação lá na prefeitura, consegui mudar e dar aula de História.
Aí fui dar aula de história, passei um período dando aula, gostei muito da experiência, né? Enriquecedora e tal. Mas eu falei, não, é um período. O que eu quero mesmo é ser advogada. E aí eu fui, falei, pronto, agora que eu já estou com a carga horária menor, eu consigo estudar. Fui fazer direito, né? Comecei a cursar e tal, e aí conheci Laís na faculdade e tal. Só que assim, nesse período, eu fui chamada a abrir o Tribunal de Justiça, e o TRE, ele tem um convênio com as prefeituras. E eles acabam cedendo funcionários, né, para trabalhar ali na comarca. E aí surgiu uma vaga para trabalhar, só que no período administrativo. Aí eu tive que sair da aula eu aceitei, né, esse convite e fui para o TRE. Como servidora requisitada, né, fui trabalhar, porque eu falei, não, eu vou ter mais familiaridade. Nessa época eu já estava fazendo direito, falei, vou ter mais familiaridade Sim. com o processo, né, eu preciso me inserir ali, eu preciso começar a conhecer. Então, eu ia, e o TRE, lá na minha cidade, né, ele fica dentro do prédio do TJ. Então, de qualquer forma, ali eu já estaria habituada com a realidade. Então, isso foi muito bom. E aí eu fiquei durante 6 anos, prestando serviço, né, como servidora requisitada do TRE. E foi um período realmente também conheci muita gente, fiz muitas amizades na área, aprendi bastante. Então, foi um período muito bom. Em algum momento nesse período, porque a senhora, é muito interessante a história, porque a senhora vivenciou também um pouquinho o lado dos concursados, né? Da experiência de trabalhar com o lado de lá do processo, sem ser o lado do advogado. Em algum momento passou pela cabeça da senhora mudar esse plano de ser advogada para pensar em algum outro concurso, alguma coisa? Quando eu fui, né, para o TRE, eu me apaixonei pela a vida do servidor. Sim. Eu falei, não, eu quero ser servidora, eu vou fazer direito porque eu quero fazer concurso. Não queria advogar, não estava nos meus planos advogar. Sempre via muito, falei, não, vou... até porque eu sempre pensei muito em concurso. Porque, assim, eu passei no meu primeiro concurso com 18 anos. Então, eu venho, né, eu tenho o concurso que eu atuo hoje, eu tenho 13 anos. Então, eu não conheço o lado CLT, eu não conheço o outro lado. Eu conheço o lado servidora, que é essa coisa mais estável, né? Tem uma previdência, tem uma questão mais estável. Então, eu não queria advogar, eu queria realmente ser servidora. Eu queria fazer um concurso, eu queria mudar o meu concurso, né, de nível médio e ir para um outro concurso de carreira. Só que, nesse meio tempo, as coisas mudaram, né, e tal. Mas... o meu primeiro momento foi eu sempre pensei em concurso. Mas depois é que as coisas mudaram para mim e que eu fui me apaixonando principalmente pelo direito previdenciário. E como foi, assim, que você mudou, primeiro, né? Você virar a chave ali para deixar de fazer concurso. Teve algo na sua carreira que mudou? Você começou a ter experiência advogando e aí você gostou? O que foi que aconteceu, assim, que virou a chave? Bom, ali, quando eu me formei, né, em 2019, que a gente se formou, não foi? Mais ou menos. E aí eu passei na OAB, né, peguei a carteirinha, e a gente pega a carteirinha com a mão, o token na outra, Sim. e fala de dois juntos, né? Faz o quê? Eles dois juntos. Graças a Deus, né, e eu já tinha essa estabilidade, né, já trabalhava e tal, já tinha esse emprego e tudo, então para mim foi um pouco mais cômodo. Mas assim... como me inseri, né, na advocacia. E aí, o que foi que aconteceu? Nesse período, o meu pai... e aí é que entra essa questão do previdenciário. Meu pai sofreu um acidente caseiro. Ele estava em casa. Inclusive, isso aconteceu num sábado, no domingo eu ia fazer uma viagem internacional. Eu fui na casa dos meus pais buscar uma mala. E aí meu pai caiu da escada, a escada de casa mesmo, né? Caiu do primeiro andar, sofreu um acidente. Meu pai ficou cerca de 2 meses na UTI. Entubado, desacordado, os médicos desenganaram ele, enfim. Mas hoje ele está bem, muito bem, não teve sequela nem nada. Mas, e aí, eu comecei a travar uma batalha com o INSS, literalmente, para poder conseguir o benefício dele. E aí, na faculdade, a gente... eu não sei agora como é que funciona, mas na nossa época era opcional o direito previdenciário. Foi, a gente não pegou. Na minha, quando eu peguei, já era obrigatório. Eu acho que na nossa época, não, teve no finalzinho. No final da graduação teve como opcional. Só que era uma matéria reduzida de 40 horas.
metade do que normalmente é. Não A lembro gente se não na pegou. minha era optativa A gente não pegou. ou Eu lembro que eu não peguei. Não obrigatória. peguei. E era um mundo totalmente desconhecido para mim, né? Porque eu não conhecia as regras. Ele tem muitas regras específicas, eu não conhecia. E aí, com essa questão de meu pai, eu tive que aprender, né? Aprender a lidar, aprender como é que faz o pedido, não tem sistema, como é o sistema. Sim. Porque normalmente a gente consegue aprender ali o PJE, né? As coisas do Projudo, PJE e tal, mas o sistema, o INSS, como é que faz? Vai pessoalmente? Essas coisas É a gente tudo muito específico, né? muito específico. De fato. E aí eu fui aprender, fui pegar as INs, que a gente chama, né, as instruções normativas, eu fui estudar, saber como é que funciona, para poder conseguir o benefício para ele, né, nesse período que ele estava internado. E aí eu comecei a gostar, né, e ver também que era uma área muito carente. Você acredita que até advogados especialistas mesmo, eu tive uma certa dificuldade de trocar conhecimento, de buscar informações, porque era uma área que eu achava, nesse período, eu também estou falando de 5 anos, né, era um período que eu senti muita dificuldade. Então, nesse período, eu comecei a gostar do direito previdenciário. Eu comecei a ver como era importante na vida das pessoas. Como ele é importante. Porque, assim, meu pai estava em uma situação muito delicada, totalmente dependente, né, da questão financeira, até para poder sobreviver, para comprar medicação. Então, é uma área realmente muito carente. Então, eu consegui ajudá-lo nesse período, graças a Deus, consegui uma aposentadoria por invalidez para ele, nesse período, tudo deu certo. Então, despertou para mim o desejo de querer aprender, e aí foi que eu fui fazer especialização, cursos de prática, e consegui entrar nesse ramo e gostar muito, né? Tem 5 anos já que eu atuo nessa área, e cada dia eu gosto mais. Claro que hoje a gente se depara, né, com muitas, principalmente essa questão da inteligência artificial que entrou ali no INSS, até que ponto isso veio para ajudar. Então, fica muitos questionamentos hoje em dia. Mas é uma área realmente que me desperta muito interesse de atuar. Eu gosto muito. E hoje, assim, você já tem 5 anos de experiência, né? Hoje você ainda percebe que existe algo na advocacia que desafia você no dia a dia ali. Eu acho que isso é comum, né? Em todo mundo. Eu sinto isso, os meninos eu sei que sentem. Mas, assim, você percebe algo no seu nicho ou na vida ali no dia a dia, algo que ainda te desafia? Com certeza. Todos os dias eu acho que nós, advogados, né? Eu até brinco com o pessoal que trabalha comigo, né? Os estagiários, eu brinco qual é o desafio que a gente vai enfrentar hoje. Porque Sim. Todos os dias o advogado tem um desafio novo. E você hoje está atuando sozinha, né? Com a ajuda dos seus colaboradores ali. E ela atua em Pacaetá, em Santo Estevão. E é um volume de clientes muito grande, assim. Porque é uma área que realmente é carente. Então, eu tenho certeza que todo dia chega uma coisa nova lá. Não, e você falando isso agora, e eu lembrei aqui da minha primeira audiência, né? Que foi no juizado. E aqui fica até um alerta, né? Para os jovens advogados, eu acho que para a OAB em si, eu não sei se hoje existem, mas algum tipo de oficinas para ajudar os advogados nesses primeiros momentos ali, porque, gente, é muito complicado, né? O começo da carreira, às vezes, se você não tiver um padrinho, se você não tiver alguém que realmente... E eu sempre estagiei durante muito tempo no Tribunal de Justiça. Então, eu não tive esse contato com advogados. Eu fui aprendendo ali aos poucos. E eu me lembro que eu cheguei para fazer essa audiência no meu juizado, logo depois que eu tinha me formado, né? Peguei a carteira e aí consegui essa cliente, fui fazer essa audiência. E aí ainda era presencial, né? Não tinha ainda a opção de fazer remoto. Você fazia presencial, o juizado ainda era ali perto do fórum do TJ. E aí cheguei, aí o advogado, o conciliador... inclusive, conciliadores tenham empatia com os jovens advogados. Esse conciliador específico, às vezes eu encontro ele na rua e eu me recordo da fisionomia dele, porque ele foi muito empático, teve muita empatia, muito cuidado, muito de chamar atenção, de falar com delicadeza, né, ali, como era que funcionava, porque eu não sabia, né? Eu cheguei com a minha cliente, sentei. E aí eu me lembro que era uma conciliação e eu tinha preparado toda uma impugnação da matéria,
E no juizado, a gente impugna só as preliminares dos documentos. Eu não sabia isso, né? Eu não sabia isso. Então, eu fui com um texto enorme. Eu tinha feito uma réplica gigantesca e juntei no processo. Então, cheguei lá, comecei a falar. Ele abriu fala para mim, né? Me deu um momento de fala. E eu comecei a falar. Falei, doutora... Então, aqui no juizado, né, a lei ela é um pouco diferente. Começou a me explicar como era. Com todo cuidado, com todo respeito. E o advogado da outra parte se acabando no riso. Tipo assim, claro, não demonstrando, né? Mas eu vi que ele tava experiente, já sabia como era que funcionava. E eu ali... Aí a minha cliente, assim, sem entender nem o que estava acontecendo, e eu menos ainda. E aí depois eu fui estudar, né, a Lei 9.099, fui aprender tudo como era o rito do juizado. Mas a gente não sabe, né? Nos primeiros momentos é complicado. E não tem... Hoje em dia, eu acho que até a OAB tem, a daqui de Feira. Eu já fui até para uma audiência simulada. Uma audiência trabalhista simulada. Eu acho que eles estão com um projeto fazendo algo nesse sentido. Eles estão fazendo sempre diversas, né? É. Teve recentemente uma de família. É isso. Eu acho que eles estão dando seguimento. Mas na nossa época, não me recordo de ter isso. Também E, não. infelizmente, tem coisas que só você vivendo pra você saber. Você ali no dia a dia fazendo. Até hoje tem situações que a gente se pega, assim, pelo menos eu, né? Que eu me pego e eu falo, Jesus, o que eu vou fazer? Mas eu acho que a gente vai aprendendo a dominar, inclusive, as emoções, né? Mas eu acho que hoje eles têm esse projeto. E é muito interessante para quem está se formando agora buscar isso. Porque realmente são momentos desafiadores ali. A primeira audiência, o primeiro atendimento ao cliente. São coisas que você não aprende na faculdade. E é um problema que é geral, né? Assim, é um desafio que eu acredito que é unânime. A gente já trouxe isso em outros episódios. A maior parte, se não todos os advogados, têm esse impacto ali com as primeiras audiências. Não é com a primeira unicamente, as primeiras. E a audiência pela questão de ser aquela coisa ali imprevisível, de terem vários agentes ali que podem fazer alguma coisa que você não está esperando. Eu acredito que ela sempre vai despertar um pouquinho daquela... aflição ali. Mas, assim, com o tempo a gente vai aprendendo. E a gente tem que lembrar que ninguém nasce pronto. Exatamente. Né? Porque, assim, é natural a gente se cobrar, a gente querer... É como você falou, você veio de um período ali que você se descobriu no direito previdenciário e você buscou estudar para aquilo, para se especializar e tudo mais. Mas, assim, a gente... E é um pouco até do nosso objetivo com o nome do podcast, que eu acho que a gente nunca trouxe aqui, né? É que o direito é extremamente amplo. A gente colocou 100 códigos para fazer esse trocadilho, né? De conversar sem códigos e, ao mesmo tempo, de falar sobre as várias áreas que tem. É muita informação para a gente dar conta. A gente esquece disso, né? Em alguns momentos, porque a gente se cobra demais. Mas é extremamente natural, assim, ter essa como você falou, foi surpreendida ali na audiência com uma matéria que você não estava habituada. Isso pode acontecer com qualquer um. Por mais que você se prepare, estude e dê o seu melhor, como você disse, você fez ali uma réplica, né? E tudo completinho. Então, você deu o seu melhor naquilo. Mas ainda assim, você percebeu que não era bem por aquele caminho. Então, assim, como você falou, essa questão de as pessoas terem empatia, né, com quem está começando e a gente também ter essa compaixão com a gente, né? Essa paciência, tipo, tô aqui, tô aprendendo, tá devagarinho, mas um dia eu chego lá. E eu acho também, aí já é meio que o contrário do que você tá falando, mas eu acho que é muito importante. Quando você se forma, a gente precisa ter muita coragem, né? E ter coragem é muito importante para você não ir, não estagnar, não estabilizar, não ir para um lugar ruim, né? De não fazer nada. Mas, ao mesmo tempo, quando você começa a atuar, você tem que ter muita responsabilidade. E aí, justamente, o que Michele fez. Apesar dela não ter ali a expertise específica do juizado, mas ela se preparou para a audiência. Exato. Ela foi atrás, ela pensou na impugnação. Então, eu acho que talvez as pessoas, quando se formam, não tenham esse cuidado. Têm coragem, começam a atender. E aí, isso é realmente admirável, né? Porque eu, por exemplo, demorei muito de ter coragem. Deveria ter tido antes. Mas, ao mesmo tempo, precisa ter essa preocupação com técnica, né? Saber que uma audiência, um atendimento, o que quer que seja, exige cuidado, exige estudo, né? Até porque você está ali buscando o direito de outra pessoa, né? Isso. Então, é muita responsabilidade. Até hoje, todas as vezes, principalmente no direito previdenciário,
eu penso muito assim, a pessoa, ela está assinando ali um contrato, ela está me dando poderes, né, através da procuração, para eu buscar o direito dela. Então, é muita responsabilidade, né? Ser advogar é uma questão que você tem que ter muita delicadeza, você tem que ter muita... saber o que você está fazendo, né? Para não colocar o direito do outro em risco. Não é o seu direito, é o direito de outra pessoa. Então, como eu falei, eu acho uma profissão muito nobre mesmo, porque a pessoa tem que ter muita responsabilidade com o que você está fazendo. Então, Sim. E é aquilo, né? O cliente confia na gente, né? Ele confia no que a gente fala, confia no que a gente faz. Então, exige que a gente atue com muito cuidado. Principalmente nessa fase inicial. A gente tem que ter humildade também de reconhecer que a gente não sabe, que a gente provavelmente não sabe 1/3 do que a gente precisa saber para atuar. sim. E buscar também a técnica. Você tem que ser corajoso, você tem que ir atrás e tudo mais. Mas técnica no direito também é importante. E hoje talvez seja um diferencial. Porque tem muita gente fazendo a mesma coisa. A internet está aí, a inteligência artificial está aí. E eu não sou nem um pouco contra. Eu acho que a gente tem que usar dos subterfúgios que surgiram e são facilitadores, mas a gente ainda precisa se preocupar com a técnica. Que, às vezes, no início, a gente vai desenfreado e esquece isso. Esse ponto da inteligência artificial mesmo é uma coisa que eu vi recentemente uma notícia. Eu não vou lembrar exatamente o que aconteceu. Mas foi encontrada num processo uma peça, e isso está acontecendo. Foi um recurso. Foi isso. Um recurso que foi criado pelo, acho que já ChatGPT, não vou nem falar, não é melhor. Pela inteligência artificial, que eu acho que foi, interrompendo, eu acho que foi a questão de um julgado, que eles tinham colocado e o julgado não existia. Não existia. Exatamente. Isso está acontecendo com frequência, não foi a primeira vez que eu vi uma notícia nesse sentido. Então, assim, essa responsabilidade, por mais que eu tenha dito, né, que as pessoas não nascem prontas e tudo mais, a responsabilidade, eu acredito que ela tem que estar alinhada com você ali, caminhando junto em todas as fases da vida. Quando você está no período ali de, sei lá, ensino médio, estudando, você tem que ter responsabilidade com o que você faz para que você consiga, né, ser aprovado no vestibular, começar uma faculdade, enfim. Quando você está na faculdade, você tem que ter responsabilidade também para poder continuar avançando. Depois, para passar na OAB. Depois, para lidar e tal. E aí, o peso ainda aumenta, que como vocês falaram, né, a gente lida ali com o direito do outro e a gente tem que ter essa responsabilidade, essa técnica. Então, assim, um advogado ou qualquer profissional que seja tem que ter um cuidado absurdo utilizando essas ferramentas, porque, assim, não dá para você... É uma forma de você terceirizar o seu trabalho para eu não sei nem como é que eu chamaria isso, uma ferramenta, né, que não tem uma inteligência humana. Ela não é dotada de sentimento, ela não é dotada de compaixão, ela não sabe interpretar da melhor forma possível coisas que estão ali na legislação e vão estar adaptadas ao caso concreto. Então, esse cuidado é essencial, né? Não dá para negar que é uma ferramenta que pode facilitar absurdamente a vida da gente, inclusive para fazer coisas mais mecânicas, né? Tipo, vou escrever um e-mail, vou escrever uma mensagem, vou... Até o resumo, né, dos fatos, assim, na peça, eu acredito que é interessante usar, mas com sabedoria, essa sabedoria, né? Para não chegar um momento de que você está ali trazendo... Exato. Tratando o direito de uma parte como nada. Eu sinto ainda um pouco de receio com relação às tecnologias hoje, principalmente no direito previdenciário. Eu vejo muito, as pessoas chegam, né, no meu escritório e falam, eu fiz o pedido no INSS e foi negado, foi indeferido. O INSS não aceitou meu pedido, meu benefício não foi concedido. Todo mundo tem um celular hoje em dia, né? E o acesso o INSS fala, você mesmo pode ir lá e fazer o seu pedido. Gente, e aí as pessoas fazem de qualquer jeito. Porque elas têm acesso ali ao celular e elas fazem uma vez, e elas fazem 2 vezes, e elas juntam o que elas entendem que tem direito, que vai ajudar. E às vezes não é bem assim. Né? Então, eu acho que a internet e a disseminação, não estou falando que precise de um advogado, mas a gente tem que ter muita cautela no que a gente faz, né? Então, eu acho que a internet, ela veio para ajudar, mas também precisa ter uma certa cautela quando a gente utiliza algumas ferramentas. E aí eu vejo também essa questão da inserção da inteligência artificial no INSS, né? Dizem, né,
que tem essa questão do robô, de automatizar a questão das aprovações ou dos indeferimentos. Então, até que ponto a questão de não ter um humano ali analisando se realmente essa pessoa tem direito àquele benefício ou não, se isso é benéfico, né? Tem vários estudos nesse sentido já. A questão hoje em dia de ser mais rápida a análise do benefício por incapacidade através de uma análise documental, onde você envia o atestado e ali o sistema, dizem, né, que é através de um médico que vai analisar se realmente aquela pessoa tem direito. Então, até que ponto é realmente assim, até que ponto... Então, tudo isso, eu acho que tem que ter muita cautela, né? Então, a internet hoje, a venda de cursos na internet se tornou uma coisa, Sim. A gente abre hoje. E até ficou... Eu acho que a era da advocacia pra gente agora é uma era diferente, né? Que nós viramos blogueiros, nós temos que aprender a fazer gestão, que é importantíssimo no nosso mundo, no nosso meio. Né? Na advocacia, eu acho imprescindível, realmente. Mas a venda de pessoas mostrando o sucesso... E aí eu entro nessa questão da importância desse espaço que vocês estão disseminando aqui. A importância de ter pessoas aqui que tragam vivências, a realidade. Sim. Que a advocacia é possível, mas que não é fácil, né? Que todos os dias a gente enfrenta dificuldades, que todos os dias a gente tem que estar aprendendo, que todos os dias existe uma coisa nova, todo dia é uma lei nova, todo dia uma atualização e que a gente tem que estar aprendendo. A gente senta para fazer o direito, né? Ajudar a pessoa e ao mesmo tempo a gente tem que estar ali aprendendo todos os dias, constantemente. E aí veio agora essa questão de você ter que vender o seu produto na internet, de você Sim. ter que, né, quem não aparece não vende, essa questão toda. Então, é muito complicado. Eu acho que a advocacia ela está entrando num curso diferente dos advogados de 10, 15 anos atrás. Totalmente. Né? E que a gente tem que estar aprendendo agora a mudar o rumo, né, da advocacia. E aí a gente vê advogados vendendo uma realidade que infelizmente, existe, né? Que não existe. Então, e aí eu trago essa importância desse podcast, que eu já assisti os outros episódios eu achei fantástico. Várias pessoas trazendo, cada uma pessoa concursada, que trouxe as dificuldades, né, de passar em um concurso, que não é do dia para a noite. Tem muita gente saindo aí da faculdade, não, eu quero ser juiz, eu quero ser promotor. Realmente tem um custo aquilo ali, né? Tem um pedágio que você tem que pagar se você realmente está disposto a fazer isso. E existem os advogados mais experientes, como vocês trouxeram aqui, que foi até um professor nosso, né? E que trouxe as vivências dele e que relatou que realmente as dificuldades, né? Que não foi do dia para a noite que ele construiu o escritório sedimentado. Então, agora uma jovem advogada, eu, doutora... Que não é mais jovem. Não é mais jovem, e agora fica questionando da idade, Laís? Não, da advogada. Então, assim, né, uma jovem advogada, que eu me considero uma jovem advogada, eu e a doutora Vanessa, né, que eu assisti o outro podcast, trazendo também essas experiências. Agora, eu acredito já num novo momento da advocacia, como eu falei, dessa parte da internet e tudo, dos desafios do momento, de inserir a gestão nos escritórios, né. Isso eu vejo a internet hoje, tem vários aspectos, né, da internet para se debater. Tem a inteligência artificial, tem o posicionamento dos advogados. Com relação à inteligência artificial, voltando até um pouquinho, eu acho que o problema não é a inteligência artificial, é quem está utilizando, como você está utilizando. Exato. Porque se um advogado faz uma petição e coloca uma jurisprudência, o mínimo que ele pode fazer é ter o capricho de olhar se aquela jurisprudência é real. Exato. Sim. Se o advogado deixa de fazer isso, já diz muito sobre ele. Então, assim, eu acho que o problema deixa de ser da inteligência artificial e passa a ser de quem utilizou. Com relação a esse mundo da internet, eu até sou recém-formado também, sou um jovem advogado e estou vivendo esse início. Então, é um turbilhão de informações. Eu acho que em determinado momento esse turbilhão até afasta um pouquinho o direito do estudante. Sim. Porque quem está estudando ali no 7º, 8º, 9º semestre acaba vendo uma realidade que muitos advogados querem mostrar que não existe. E aí você se frustra, porque na internet você vê ali um advogado que está postando que tem uma vida surreal, que começou há um ano atrás e que está tendo resultados incríveis, e a gente, quando pega a carteira que vai para a prática, é totalmente diferente, é desafiador. Então, eu acho que
é importante ter muito cuidado com a internet, para você saber, de fato, filtrar o que é que vai lhe levantar e o que é que vai fazer você se jogar lá para baixo. Sim. Eu sou fã de Dr. Diogo, fui aluno dele também, que eu fui da FAM, e a participação dele aqui para mim foi perfeita também. E já com relação ao que a senhora falou sobre a nova advocacia, né? De você ter escritórios que não são mais só técnicos do direito. Hoje a gente vê um escritório que tem que falar sobre marketing, que tem que falar sobre gestão, que tem que ser enxergado de fato como empresa, porque senão você vai ficar para trás. E Dr. Diogo, ele é um advogado que que viveu antes disso. Que tem uma experiência, que tem uma experiência antes disso incrível, que conseguiu ter o sucesso dele antes disso, mas que ele tem, de fato, a humildade e a inteligência de saber que ele tem que se renovar. Que ele tem que se inserir, porque senão ele vai ficar para trás. A nova advocacia é isso. Eu vejo que muitas pessoas acabam criticando isso e acabam generalizando isso, talvez até por medo de se inserir nesse novo mercado. Não sei, pra mim é muito mais fácil falar disso porque eu só tô vivendo esse período novo. Eu acho assim, pra quem tá se formando agora, vai ser algo mais fácil de visualizar, talvez de fazer, né? Isso diz muito sobre habilidade. Fazer vídeo, se comunicar, é muito sobre habilidade, né? Mas, apesar de eu ter muita dificuldade, né? Eu ainda nem comecei a fazer vídeo nem nada preciso, né? Que a gente sempre conversa sobre isso. Mas eu acho que a gente deve até pensar por um lado positivo. No sentido de que tá todo mundo começando do mesmo lugar agora. Exatamente. Então, tem muita gente antiga que tem uma resistência de fazer, mas eu tenho visto muita gente antiga cedendo e fazendo. Porque é querer lutar contra a maré, você não fazer. Hoje é o meio. Eu acredito muito que vai chegar um momento que vai saturar. Eu imagino que daqui a um tempo vai ser tanta gente falando a mesma coisa o tempo inteiro, do mesmo jeito. Porque o marketing, quando você começa a estudar um pouquinho, né? Você começa a ver que tem jeitos de fazer. É a famosa trend, né? Sim. Tem a trend. E no direito, eu tenho visto, né? Consumindo esse conteúdo, eu tenho visto que as pessoas estão fazendo mais ou menos a mesma coisa. Mas hoje, a gente, nesse cenário, vai se negar e vai dizer, não, eu não vou fazer. Eu vou ficar aqui esperando o cliente bater na minha porta. Não vai, porque os meios de comunicação hoje são diferentes. As pessoas se comunicam de forma diferente, as pessoas interagem de forma diferente. Então, eu tenho tentado pensar pelo lado positivo da coisa. Hoje, a gente está no mesmo lugar de pessoas que já têm 10 anos e precisam começar a fazer isso. Óbvio que técnica, experiência, né? Isso aí a gente nunca vai estar, porque o que de fato eles passaram ao longo de anos, a gente adquire com o tempo. Com certeza. Mas com relação à nova era da advocacia, internet e a necessidade de fazer, de produzir conteúdo, eu acho que isso traz um benefício para quem está começando, para quem está no meio, quem está na frente, de estar ali no mesmo lugar. Né? A gente está, na verdade, eu vejo que a gente está num momento de transição. Né? Há 5 anos atrás, e eu acho que as coisas estão se acelerando muito. Há 5 anos atrás, a gente não tinha o mesmo acesso a tantos profissionais ali na palma da nossa mão, como a gente tem hoje. Por um lado, como o Lai falou, isso é muito positivo, porque eu acho que oportuniza as pessoas que não tiveram aquela estrutura familiar, que facilitadora, sabe? Uma estrutura facilitadora. Por exemplo, os meus pais não são advogados, então eu fui a primeira na família a me formar em direito e eu não tive ali um caminho já, um escritório para eu dar seguimento. Então, para você construir do zero uma carteira de clientes é extremamente desafiador. A internet, ela possibilita isso com muito mais facilidade, porque hoje com um anúncio, um escritório ali, você tem uma página, você fica visível para uma infinidade de pessoas no Brasil inteiro, enfim. Isso é um ponto que eu acho extremamente positivo. E o que eu penso? Concordo com você, que eu acho que isso vai saturar em algum momento. Porque hoje, já, você pega o celular, às vezes, para, sei lá, distrair um pouco, você abre o Instagram e é uma enxurrada de profissionais dos mais variados nichos, te ensinando como vender, como conversar, como se portar, como se vestir, como tudo.
E assim, onde fica a espontaneidade? Onde fica a autenticidade das pessoas, sabe? Onde fica a criatividade até? Porque hoje você tem uma receita de bolo pra criar até conexões, entendeu? Eles ensinam tudo, como você falou. Hoje você encontra curso de absolutamente tudo. Então, até que ponto esses materiais que estão sendo vendidos de fato retratam uma coisa que vai lá na frente ser positiva, sabe? Agora eu acredito que ainda vai continuar por um tempo esse boom, essa coisa de venda, porque o que eu noto é que tá todo mundo se mobilizando para conseguir crescer no digital, porque é o que de fato hoje a gente encontra uma chance de conseguir chegar onde a gente quer. Mas assim, eu acredito e eu tenho até esperança de que isso aconteça, que em algum momento aconteça um freio, um caminho, um movimento reverso a tudo isso que a gente está vivendo, para que as pessoas voltem ali um pouco à naturalidade, sabe? Aquela coisa de, não, eu acordo de manhã cedo e eu tomo meu banho normal, mas eu não coloco meu rosto numa bacia de gelo com uma água de limão. R$30, sabe? É uma coisa que... E eu tô trabalhando, não preciso postar. Eu tô trabalhando, olha só, porque a gente tem que parar para postar, para dizer que tá trabalhando, né? Enfim. E eu me preocupo também com essa questão, eu vi outro dia um Instagram de um escritório de advocacia grande postando que estava fechando 30 contratos por dia. São 30 contratos por dia. Então, como é isso? Né? Então, como é que a conta fecha? Como é que a conta fecha? Né? Uma coisa assim, quase que humanamente possível. Que escritório? Quanta, né, de pessoal humano tem que ter ali? Ou então vai ser tudo através de como é que vai funcionar? Né? Então, quantas reuniões cabem num dia? Reuniões de qualidade, conversas, né, atentas. Pois o problema tá aí, porque, por exemplo, a gente pega escritórios que estão começando, que vão olhar esses 30 contratos por dia, vão de fato acreditar e vão se comparar com um escritório que está há muito mais tempo no mercado, tá talvez até agindo de maneira que não é verdadeira, e você se compara. O escritório que está começando se compara. E eu acredito muito, além de atuar no direito previdenciário, hoje eu atendo no CREAS, né, no município onde eu sou concursada, e faço atendimento sócio-jurídico lá no CREAS, a gente faz esse atendimento. Então, eu ainda acredito muito que ainda tem muita gente sem acesso à informação, né? Como eu atendo lá e é um público realmente carente de informação, eu vejo que ainda tem muita gente ali do boca a boca mesmo, de que não tem realmente nenhum tipo de acesso à informação e que é mais difícil e que não conhece, né, boa parte dos seus direitos, e que esse contato físico do advogado, do escritório físico ainda é importante, de você prestar um bom serviço e o cliente vai lhe indicar, de trazer desse tráfego orgânico mesmo, né, da indicação. Eu acho que ainda está muito vivo e ainda é muito importante para a advocacia esse contato com o cliente, principalmente, e aí eu puxo sardinha para a minha especialidade, principalmente no mundo previdenciário, nas demandas previdenciárias de pessoas com problemas físicos, que precisam de uma orientação ali na hora da perícia e tudo. Então, eu acredito que esse contato... Inclusive, aí eu fico pensando, como é que orienta 30 pessoas? Porque a gente tem essa orientação com o cliente para perícia, de relatórios. Então, como é que funciona 30 orientações em um dia? 60, né? De qualidade. De qualidade. Né? Eu acho que você ouvir o seu cliente, e isso serve para qualquer profissão. Essa semana... eu fui, semana passada, na verdade, porque hoje, enfim, tô meio perdida. Eu fui na nutricionista e eu tava, assim, estressada, cansada, não tava nem com vontade de voltar e tudo mais. E eu sentei com ela. Eu acho que ela me atendeu, assim, passou mais de 1 hora conversando comigo. Com todo cuidado, com toda atenção, perguntando ali como é que tava a minha rotina, por que eu não tava seguindo, mas assim, sem uma cobrança. E aí, você falou isso agora e me veio exatamente esse atendimento, né? Não tô me referindo a essa profissão necessariamente, mas eu acho que quando a gente lida com um ser humano, a gente tem que ter essa escuta atenta, essa capacidade de ouvir,
sabe? Em qualquer... Você falou do direito previdenciário, no direito de família, que a gente atua também, eu acho que Tão importante quanto. tão importante quanto. O direito trabalhista que lá atua é tão importante quanto, porque às vezes o que a pessoa precisa naquele momento é ser escutada. É de uma palavra ali que vai dar uma tranquilidade, que vai dar um conforto. Te interrompendo, lembrando aqui com o meu atendimento lá no CREAS, né? As pessoas às vezes vão tirar umas simples dúvidas. Ou simplesmente perguntar alguma coisa assim, que do senso comum a pessoa já sabe, mas ela Sim. vai lá, às vezes é só uma orientação. Pela atenção. Só uma atenção, só uma orientação. E eu digo isso, ela tem 2 estagiárias, eu digo sempre a ela. Aí elas me perguntam, a pessoa sai da sala, ela queria o quê? Que elas não conseguem entender o que é que a pessoa... Ela falou, ela só queria ser ouvida. Às vezes ela só quer ser ouvida. Ela vai lá só pra ser ouvida. E eu acho que é isso que vai fazer diferença, até pra quem tá se inserindo, né? É você ter um atendimento de qualidade, prestar um serviço de qualidade. Eu imagino que uma pessoa que fecha 30 contratos em um dia, é o que vocês estão falando. Ela não vai conseguir atender tão bem, né? Provavelmente vai ser uma coisa mecânica de colheita de documento, de informação e tal. E eu acho que aí, lá, interrompendo aqui, entra essa questão de realmente ser necessário automatizar isso aí. Fazer essas Sim. petições automáticas em sistemas, né? Porque é humanamente possível. Exatamente. Mas aí, uma coisa que eu percebo muito com os meus clientes, e eu acho que isso é um senso comum. O seu cliente, ele vem com uma demanda e ao longo do tempo ele não esquece de você se você atender ele bem e se você solucionar. Ainda que você não solucione, mas se você der um atendimento a ele bom, ele volta, ele te indica. E eu acho que esses contratos que se fecham 30 em um dia, o cliente não tem esse mesmo sentimento de indicar, de voltar, de ter demandas em outras áreas, sabe? De buscar. Às vezes o cliente volta para perguntar se você conhece alguém que faça, porque ele confia em você. Exato. Então, eu acho que isso vai ser esse vai ser o diferencial para essas pessoas que usam o marketing digital, mas que se preocupam com a humanização do atendimento, a atenção, a empatia. Lembrei aqui de uma coisa, logo quando eu comecei a advogar no previdenciário, aí eu fiz um curso de gestão, de escritório, né, e tal, gestão para aprender a fazer essa parte, né. E aí o rapaz que estava dando o curso, né, o professor falou assim, em vez de tentar buscar novos contratos, vamos tentar fechar, tentar novos clientes, vamos tentar fechar novos contratos com os mesmos clientes. E aí ele deu a ideia da gente tentar entrar em contato com os clientes antigos, né? E conversar com eles. E aí eu lembro que eu comecei na letra A, né? Liguei pro primeiro cliente, falei, como é que tá o senhor? Não sei o quê. Comecei a conversar com ele. Ele, não, olha, você não sabe o que aconteceu comigo essa semana. Isso. Começou a me contar. Dessa conversa, ele me contou 2 situações passíveis de ações, né? Que tinha acontecido com o cartão dele, que ele tinha pagado, tava, enfim. E aí eu fiquei pensando, você acredita? Eu não consegui sair da letra A, porque aí eu fui fazendo, né, essas ações que eu tinha, e aí agora, falando isso aí, eu lembrei, eu falei, ainda tenho que retomar essa atividade de conversar com os clientes, porque realmente as demandas aparecem, e eles lembram, e eles voltam, né, e eles lhe indicam, justamente por causa dessa questão, eu acho, do humano. Exato. Desse contato. Eu acho que vai saturar, voltando a esse marketing, vai saturar de fato para quem não fizer um bom trabalho, um bom atendimento, porque à medida que, por exemplo, se eu que sou recém-formado, quero me posicionar para falar de direito previdenciário, a doutora Michele já faz isso há 5 anos. Eu tenho que ter a consciência de que ela está há 5 anos trabalhando, tendo prática, tendo experiência, então cabe a mim fazer isso, mas buscar a técnica dela. Não é só fazer o tráfego. Então eu acho que quem está fazendo, quem está captando pela internet tem que ter essa noção. Não é só captar. Se você não tem a técnica para atender, busque a técnica. Se você não vai conseguir atender, busque uma parceria que vai fazer atender, que é outro ponto muito importante na advocacia, que são as parcerias, né? Eu acho que faz a advocacia girar. Fortalece. Então, não tem problema nenhum você não saber. O problema é você não saber e se estagnar no não saber, né? E atender sem saber, né? Isso. Que é o mais preocupante. Porque tem gente que faz sem qualquer responsabilidade. Faz coisa que não sabe e acaba fazendo besteira. Prejudicando. Esse ponto, assim, né, de que a gente estava falando e continuou. Eu acho que é a gente lembrar desse propósito, que foi uma das coisas que você fez você enxergar a carreira no direito como exercida por super-heróis, né? A gente esquece isso, porque, assim,
vamos ser muito honestos, né? De fato, o trabalho, a partir do momento que você tá ali, eu acho que qualquer trabalho, ele gera, em algum momento, uma insatisfação, um cansaço. Não é, a gente não pode romantizar e dizer, não, trabalhar com o direito ou com qualquer outra coisa é lindo, é incrível, é bom o tempo todo. Não é. Vai ter uma situação, vai ter uma peça que você não gosta de fazer, mas você vai fazer mesmo assim. Mas eu acho que uma coisa que a gente tem que ter sempre como plano de fundo, né? É a questão do propósito. É você pensar assim, qual é o meu objetivo fazendo isso aqui? Além de ganhar dinheiro, que é o que todo mundo tem, né? Que é se manter, sobreviver, enfim, e viver bem. É ajudar uma pessoa, né? Em qualquer área que você atue, o seu objetivo é resolver um problema, é ajudar uma pessoa. E a gente tem que ter isso em mente o tempo todo para conseguir exercer da melhor forma. Então, essa coisa da saturação que eu mencionei é porque saturação no sentido de ter muito Quantidade. o tempo todo e Eu acho cansar, que cansa. Sim. sabe? Cansa. Sim. A rede Tem social muito do realmente mesmo. Muito do mesmo. Das pessoas Mas eu aí eu acho vou que inventar reinventam. alguma outra coisa que aí vai... Não, isso de fato. Eu acho que a gente hoje abre o celular, pelo menos eu tenho tido essa sensação, assim, não é mais uma forma de, pô, vou me distrair, Eu falei isso com o Ingrid vou antes de abrir meu começar. WhatsApp, meu Instagram. Mas é a questão da Velho, obrigatoriedade que tanta as coisa. pessoas estão exigindo. E assim, a poxa, postagem. eu tenho que postar, o que o Michele falou, eu tenho que postar que eu estou trabalhando. Tem semanas que eu não consigo, eu tô Eu trabalhando, cara, eu não tô conseguindo postar. Não tá dando tempo. Não dá tempo. Como é que você Não. tá trabalhando e você tá Mas, postando? Às vezes eu fico pensando assim, tem advogados, eu tô falando aqui de grandes escritórios, claro, que postam vários stories ali. Gente, tem alguém do marketing fazendo, porque o advogado que ele atende, que ele vai peticionar, que ele vai Não fazer dá. diligência, que ele vai fazer E o audiência. pior é que a gente se cobra. Porque eu tenho muito isso, eu não sei vocês, assim. Mas eu acordo e eu vejo que um advogado, até pessoas próximas. Já fez quem tá- quer. Já fez quem quer. Ela já malhou. malhou. Audiência, protocolo, de entrada em 10 ações. Que a gente acaba, né, indo por esse caminho. Mas, assim, é uma rotina que eu penso, Deus... Não. Como eu vou conseguir fazer isso e fazer 5 prazos, 10... Velho, não dá. E aí a gente fica se cobrando. Mas aí você não tá comprando os cursos dos coaches que falam sobre gestão de Sim, tempo. verdade. Você tá fazendo sua gestão Eu de tô gerindo tempo meu tempo errado. errado. Entendeu? Então, Porque tem também um não problema. tem o resto da vida. Realmente. eu tô você tá errando. fazendo A gente errado. se compara, a gente, com a realidade que realmente não existe. Por quê? Eu dei muita risada, eu tô com vontade aqui agora de rir descontroladamente. Vai começar. Disparou. Gente, é porque é absurda a coisa que a gente se compara. Tem uma blogueira, né, muitíssimo famosa, que eu não vou mencionar o nome por motivos óbvios, e eu lembro que tem um story que ela postou falando assim, ai, gente, eu tô muito cansada. Hoje eu já acordei, eu já... Fiz a mamadeira, sei lá, não sei o quê. fiz a mamadeira, eu já respondi não sei quantas mensagens, eu já Levei a escrevi não sei filha o quê, no hipismo. eu já... Aí eu fiquei assim, gente, olha o tanto de coisa que ela já fez. É basicamente tudo ali no celular, sentei. Não é nem dizer que, respondi 30 clientes. Sabe, uma coisa que exija um esforço, de fato, até mental, sabe? E aí eu fico assim, como é que a gente fica se comparando com isso? Sendo que a nossa realidade é completa. A nossa realidade não é baseada em entretenimento para as pessoas. A nossa realidade é baseada em trabalho duro, né? Em conseguir lidar com demandas pessoais, demandas de trabalho, demandas dos outros. E outra coisa Então- que a advocacia traz muito pra gente, que a gente eu acho que tem que ter muito cuidado, que é essa questão de trazer o problema do cliente pra gente. Eu acho que demais. isso é uma das coisas, e aí leva muito pro lado emocional. Aí se mistura muito com a questão da morosidade hoje do judiciário. E aí a gente acaba somatizando tudo isso. Então, eu passei uma fase, eu tive uma transição, eu tinha uma sociedade, e aí a gente desfez a sociedade, e aí a gente foi se reinventar, né? Eu fui me reinventar no meu escritório e tal. E aí fica essa questão eu passei por um período, uma questão emocional mesmo, né? Dessa carga de lidar com as questões dos clientes, de trazer para a gente. Então, eu acho que o advogado tem que ter muito cuidado com isso, né? Da sobrecarga de trabalho, principalmente hoje em dia, que tem muita gente que não tem escritório físico e aí trabalha, né, home e tal. Então, tem que ter muita atenção com relação a isso, de não misturar, de saber os horários, de saber que tem um horário para responder as mensagens. Porque é uma empresa, então eu tenho tentado trazer isso muito forte para minha advocacia.
isso aqui é uma empresa, tem horário de responder o WhatsApp, tem horário de Perfeito. passar as comunicações, de mandar os e-mails, de responder, de fazer as petições. Eu tenho um horário de almoço, eu tenho um horário que eu vou encerrar a atividade, tenho um horário de fazer minha atividade de academia, de exercício. Porque senão a gente entra em uma parte emocional que não é legal, né? Então, eu acho que fica de alerta, principalmente para os jovens advogados. Os jovens, como se eu não fosse jovem, eu sou jovem. Mas para os recém-formados, vamos Sim. colocar assim, para os recém-formados, ter muito cuidado com relação a isso. E essa questão do judiciário, né? Da morosidade do judiciário, que a gente acaba trazendo para a gente essa questão e o processo não anda e não tem nada a ver com o servidor nem com o juiz, é realmente a demanda é muito grande. Sim. Tá humanamente incapaz, eu acho, de fazer aquilo andar, porque realmente é muito processo, é pouca gente para fazer a coisa fluir realmente. Então, eu acho que os recém-formados, né, e a gente também tem que ter muita cautela com relação a isso, para não entrar nessa parte Não, emocional isso da é. gente. Eu acho que é um desafio, principalmente para essas pessoas, para nós que estamos iniciando essa fase agora, né, de uma fase mais autônoma, de você conseguir impor esses limites, né, até para si mesmo, porque eu imagino que na sua área, inclusive, que você vê pessoas ali com problemas de saúde, inclusive, você conseguir colocar essa barreira, né? E não é uma barreira no sentido de que você vai tratar de forma fria, que você não vai se preocupar com aquilo ali. Mas é uma barreira para se proteger mesmo, porque você realmente não tem como dar conta de tudo, né? Até num processo você pode dar o seu melhor, usar a técnica, usar o trabalho, mas vai depender da atuação, né? Vai depender da morosidade ou não morosidade do judiciário, vai depender dos agentes que estão ali atuando, né? Para decidir, vai depender do juiz, vai depender de infinidade de fatores. Então, é importante a gente ter conseguir separar, conseguir colocar esses limites pra gente conseguir se manter são, né? Minimamente são. E ainda assim, sempre afeta. Quem é humano se afeta com o trabalho do advogado, né? Não vou falar de juiz, porque não tenho nem propriedade, mas acredito que todo mundo que se envolve se afeta. Mas falando do advogado, a gente fica ansioso, a gente fica preocupado. Você tá ali esperando uma liminar de saúde, um restabelecimento de plano, o deferimento de um benefício, guarda de volta, enfim, qualquer seara que você for. Se você for minimamente humano, você vai se sentir ansioso e preocupado. E você vai se preocupar em dar solução. Mas realmente a gente precisa estabelecer alguns limites e entender que a gente não é Deus, que a gente não tem superpoder, apesar de parecer, né? E os clientes também, por favor, né? E os clientes também. Mas assim, a gente não se cobrar nesse como tá sentido. meu processo? Porque não depende da gente. Às Não 9 depende horas. só da gente. A gente tá chegando ao final. Antes de fazer a última pergunta à doutora, eu estava fazendo uma reflexão durante o programa todo, e eu acho que o mais legal desse projeto, e pra gente que está fazendo parte dele, tem sido muito bacana, porque a gente de fato está vendo o mundo de possibilidades que é o direito. A gente trouxe aqui doutor Diogo, doutora Lorena, delegada, doutora Vanessa, que é advogada, mas tá ali, é concurseira, Raiz é professora, doutora Michele, que é advogada e tinha esse sonho, batalhou por isso, criou as estratégias para chegar lá. Então, são pessoas que têm histórias completamente diferentes, têm projetos completamente diferentes, mas o comum delas é o direito. Então, o direito não é nada tão engessado. Acho que ele possibilita essa variedade de caminhos, de possibilidade de você estar fazendo mais de uma coisa até ao mesmo tempo, de você ter o projeto de ser uma juíza, mas estar advogando e estar dando aula, de você ter a paixão de fato pela advocacia. Então, acho que eu, nesse momento, eu fico muito feliz de sentir que, de fato, a gente está cumprindo esse papel de mostrar essa diversidade. E agora, meu pedido é que a senhora fale para o pessoal que está nos assistindo, para os estudantes, para os recém-formados, um conselho, uma dica, para acalmar o coração deles. Ontem teve até a primeira fase da OAB 43, eu imagino que tem muita gente feliz nesse momento por ter conquistado a aprovação na primeira fase, mas também tem muita gente que está ali, não conseguiu atingir a pontuação, que tem total competência. Então dá uma dica, um conselho para o pessoal que está se encontrando nesse mundo ainda.
Eu gosto muito de ler, né? E é um tempo que eu li um livro e ele falava, tinha uma frase motivacional que eu carrego comigo, que é: quando o sonho é tão grande, a realidade aprende. Então, e eu levo muito isso comigo. Quando a gente deseja muito uma coisa e a gente, claro, e tem um plano de ação, né? Aquilo acontece. E é aquilo que eu falo, o poder da mente, do subconsciente. Então, para as pessoas que estão com desejo de passar na OAB, que estão com desejo de começar a atuar, eu acho que é isso, é querer muito, né? Quando o sonho é grande, a realidade aprende. Então, a gente foca tanto naquilo, a gente busca tanto aquilo, então a gente tem que fazer com que aquilo acaba dando certo, de tanto que a gente deseja aquilo. Esse é o lema que eu trago até para minha advocacia, como eu sei que vai dar certo. Tá dando certo e eu sei que vai dar certo, porque eu quero muito que dê certo. Quando a gente quer muito uma coisa, né? A realidade aprende. Então, eu acho que é isso mesmo. É querer aquilo. Se é o que você quer, se você quer advogar, se você, seja lá concurso, se você quer um concurso, se você quer mesmo aquilo, mostre para a sua realidade. Faça um plano, trace um plano, porque não é só pensar. E pensar de uma forma tangível, né? Porque, eu quero ser juíza, certo? Pronto. E você tá com as armas, você tá com tempo, você vai ter tempo para estudar, você tem condições, como é que vai ser, né? Você vai trabalhar um período e vai estudar em outro. Então, um sonho que seja ali tangível, que você consiga cumprir para alcançar aquele objetivo. Então, traçar uma meta, querer traçar uma meta e fazer com que aquilo aconteça. Então, esse é a minha dica. Eu não puxei muita sardinha no início, né? Pra não parecer que eu estava mais uma vez puxando o saco. Mas eu queria te agradecer, doutora Michele, pela presença, por topar o desafio. Dizer que você é uma inspiração pra mim. Sempre foi. Michele ia pra faculdade de noite, trabalhava o dia todo e ela pegava um ônibus todos os dias de Santo Estevão pra FAM, da FAM pra Santo Estevão. E eu admirava todas as pessoas que faziam isso, mas ela principalmente, porque eu conhecia a realidade dela, eu sabia do sonho dela. Ela é muito batalhadora, ela é muito determinada. Eu sei de algumas coisas que ela passou, mas eu tenho certeza que ela passou por coisas que a gente não imagina. E ela está sempre desse jeito, sorrindo, otimista. Ela incentiva as pessoas que estão à volta dela. Ela se preocupa com todo mundo. Ela é uma filha maravilhosa, uma esposa maravilhosa, uma amiga. Uma amiga, enfim. E eu tenho certeza do sucesso dela porque ela é isso aí. Ela é essa determinação. E quem planta o bem vai colher o bem. Então, isso tudo que ela está plantando hoje, a forma como ela tem gerido o escritório, os clientes, a vida dela, é a forma de alguém de sucesso. E eu tenho certeza que isso vai acontecer na vida dela. Já está acontecendo. Eu tenho visto ela crescer muito. E estamos juntas nessa e continuaremos. Muito obrigada, amiga. Eu chorei. De todo jeito. Michele, te agradecer também imensamente. Assim, foi muito prazeroso conhecer um pouquinho da sua trajetória, aprender um pouquinho com você, porque eu acredito que cada episódio aqui a gente aprende, né? Absorve algumas coisas. Ouvi algumas coisas que eu tava precisando lembrar, essa questão de quando a gente pensa, quando a gente sonha, quando a gente quer muito, a realidade aprende. Isso daí eu acho que todo mundo que tá ouvindo a gente vai absorver um pouquinho. E, enfim, desejo que você seja imensamente feliz, realizada na sua jornada e que a gente se encontre mais vezes. Gente, eu fiquei realmente... Tô aqui chorando, né? Porque com as palavras de Laís, de vocês, quando Laís me convidou, eu falei, será que tem alguma coisa para agregar, para falar? Eu não sei lá. E fiquei pensando, até demorei de responder e tudo, porque eu falei, não sei se eu vou... E eu já tinha visto os outros episódios, então já vim já com aquela coisa, meu Deus, teve grandes pessoas lá, as histórias foram incríveis, então eu acho que não vai ser legal. Mas estando aqui, ouvindo, né, as histórias, a conversa, a forma como vocês trazem as coisas de uma forma tão leve, e é aquilo, né, que eu falei no começo, gente, isso aqui é muito interessante. Assistam porque assistam os outros episódios, assistam porque traz o direito e as vivências de uma forma muito leve, e é gratuito. É gratuito, né? Uma coisa fantástica, tá aí disponível para vocês. Traz, ninguém aqui tá vendendo o curso de como fechar 30 contratos por dia. É uma forma muito leve de trazer o direito. A ideia do nome é fantástica, a ideia do podcast. Eu sou apaixonada por podcast porque eu viajo quase todos os dias, rodo 150 quilômetros por dia, então o podcast é meu amigo do carro, né? Eu tô ali o tempo todo ouvindo, eu adoro podcast.
o de vocês sai na mesma hora que eu sou a pessoa número 1 que ouve. Quando acaba, eu ainda fico, meu Deus, já acabou? Como foi isso tão rápido? Porque eu ouço no carro, eu ouço na academia, eu ouço lavando os pratos, enfim. Eu acho fantástico o podcast. E essa ideia de vocês é simplesmente brilhante, de trazer as vivências do direito, de trazer as possibilidades do direito. O direito, eu acho que é uma dos ramos, né, dos cursos que mais acredito que tenha possibilidades. Então, a pessoa fica muito pensando assim, se eu não passar na OAB, mas tem um ramo de possibilidade, de viés pra gente ir, né? Então, para quem não passou ontem, gente, tem um mundo de possibilidades, enfim. E outras oportunidades. E outras oportunidades, né? Então, como vocês já falaram, agradecer muito a Laís. Laís é daquelas pessoas que entram na vida da gente e a gente fala, não, ela veio para mostrar alguma coisa pra gente, é uma pessoa diferente e foi Deus que mandou. Laís é aquele tipo de pessoa, assim, uma das pessoas mais inteligentes, corretas e disciplinadas que eu conheço. Então, e eu acredito que vocês são assim também, porque senão ela não se associaria a vocês, porque ela é assim. E juntando tudo isso, as ideias, eu simplesmente acredito que isso aqui vai ser brilhante. Tá? Muito obrigada pela honra de ter sido convidada. A gente agradece muito, doutora. Eu tenho certeza que não só para a gente aqui que participou agora, mas para quem assistir, a senhora é uma inspiração, a senhora vai conseguir tocar em muita gente, porque eu tenho certeza que tudo que foi falado aqui é muito pertinente para quem está vivendo o direito, para quem está nas mais diversas possíveis fases do direito. Porque o direito é isso. Então, muito obrigado pela presença. A casa está sempre aberta para a senhora. E muito obrigado, pessoal, por acompanhar a gente. Até a próxima.